Imagine ter tanto dinheiro que você poderia comprar desde um luxuoso motorhome até um time da NBA, enquanto faz doações generosas e presenteia seus filhos com carros de luxo. Assim é a vida de Will Smith, que transformou sua fortuna em uma série de investimentos e aquisições que vão muito além das excentricidades habituais das celebridades. Número 1. A coleção de carros de Will Smith. O que você faria primeiro se tivesse centenas de milhões de dólares no banco? Se você é Will Smith, o mais lógico é comprar alguns dos carros mais luxuosos e emblemáticos do planeta. E não estamos falando de qualquer carro, mas de uma coleção que parece saída de um filme de ação. Com uma carreira cinematográfica tão impressionante, é natural que Will goste de dirigir joias sobre rodas. Um dos carros mais espetaculares em sua coleção é um Rolls-Royce preto sobre preto. Este elegante e poderoso veículo é o favorito tanto de Will quanto de sua esposa, Yada. A imagem de ambos passeando neste carro é algo digno de um álbum fotográfico de luxo. O Rolls-Royce não é um carro qualquer. É o epítome do luxo, uma mistura perfeita entre potência e conforto. Quando você o vê rodando pelas ruas, é como se dissesse: aqui vai alguém que realmente sabe como desfrutar de sua fortuna. Mas se você pensava que isso era tudo, está enganado. Will também tem um Foster Mustang de 1965, uma verdadeira lenda no mundo dos carros clássicos. Este Mustang é de um vermelho vibrante e emite uma energia que só pode ser descrita como pura adrenalina sobre 4 rodas. É um daqueles carros que não só se olha, mas se sente, e Will sabe disso. Cada vez que ele se senta no banco do motorista, o rugido do motor ressoa como música para os ouvidos de qualquer amante de carros. Número 2. A generosa ajuda a Therese Gibson. Ser uma superestrela de Hollywood não significa apenas ganhar milhões de dólares e desfrutar de uma vida de luxo, também implica uma responsabilidade para com amigos e entes queridos. E se há algo que caracteriza Will Smith, além de seu impressionante talento e carisma, é sua generosidade. Um exemplo claro disso ocorreu em 2017, quando seu amigo, o ator e cantor Therese Gibson, estava no meio de uma difícil batalha legal pela custódia de sua filha. O que Will fez? Bem, como um bom amigo, ele decidiu dar uma mão, com 5 milhões de dólares. Imagine esta situação. Therese está passando por um dos momentos mais complicados de sua vida, lutando pelo bem-estar de sua filha e enfrentando altos custos legais. No meio de todo o caos, Will Smith e sua esposa, Jada, entram em cena para oferecer um salva-vidas na forma de uma injeção milionária de dinheiro. E não é que eles fizeram isso com alarde. Tudo aconteceu em um gesto discreto, mas poderoso de apoio. Therese estava tão agradecido que compartilhou com o mundo através de uma publicação no Instagram. 5 milhões de dólares. Isso não é uma ajuda qualquer. É quase como se Will tivesse dado um pedaço de seu próprio sucesso para aliviar o fardo. O curioso dessa história é que houve alguns rumores dizendo que a família Smith nunca entregou o dinheiro. No entanto, a publicação de Therese parecia bastante genuína. E a emoção em suas palavras era palpável. Agradeceu a Will e Jada de uma maneira que deixava claro que isso não era apenas uma transação financeira, mas um ato de verdadeira amizade. Quando nos apoiamos mutuamente, não há nada que não possamos fazer, disse Therese em seu post, e não poderia ter expressado melhor. Número 3. O investimento nos Philadelphia 76ers. Se há algo que apaixona Will Smith, além do cinema e da música, é o basquete. E que melhor maneira de mostrar sua paixão do que comprando uma participação minoritária em um time da NBA. Mas não em qualquer time, e sim nos Philadelphia 76ers, o time de sua cidade natal. Em 2011, Will e sua esposa, Jada, desembolsaram uma impressionante quantia de 282 milhões de dólares para se tornarem parte do grupo proprietário do time. Isso mesmo, ele não apenas atua como herói nos filmes, mas também se tornou coproprietário de um dos times mais antigos e respeitados da NBA. O time dos Philadelphia 76ers
tem uma história rica. Começaram como os Syracuse Nationals antes de se mudarem para Filadélfia, e ao longo dos anos ganharam vários campeonatos da NBA. Embora sua última aparição nas finais da NBA tenha sido no ano 2000, o legado do time permanece intacto. Will viu a oportunidade perfeita para se envolver em um projeto com tanto peso histórico, e se lançou de cabeça. Não apenas pelo amor ao basquete, mas também pelo profundo apego que sente por sua cidade natal, Filadélfia. Quando Will e Jada se juntaram ao grupo de investidores, liderado pelo bilionário Joshua Harris, não apenas injetaram capital, mas também entusiasmo. Os jogadores do time também pareceram animados com a mudança de proprietários, especialmente quando souberam que o príncipe do rap fazia parte dos novos donos. Evan Turner, que era o armador do time na época, até brincou dizendo que talvez a filha de Will, Will Smith, pudesse se apresentar nos shows do intervalo. E com o carisma de Will, não seria uma ideia tão absurda. Número 4. As férias de luxo dos Smith. Quando você tem uma fortuna de centenas de milhões de dólares, não se contenta com férias em uma barraca ou um hotel modesto. Se você é Will Smith, férias significam uma coisa, luxo, em sua máxima expressão. De iates gigantescos a destinos exóticos que parecem saídos de cartões postais, Will e sua família sabem como relaxar com estilo. E quando falamos de estilo, nos referimos a iates de luxo, aventuras na Europa e um nível de extravagância que só as verdadeiras estrelas de Hollywood podem se permitir. No verão de 2019, as redes sociais explodiram quando a família Smith compartilhou fotos de suas férias na Europa. Mas não foi qualquer férias. Não. Isso foi algo que poucos mortais poderão experimentar. Ao chegar à Europa, não se contentaram em ficar em um hotel luxuoso. Alugaram um iate chamado Michiev. Uma verdadeira joia flutuante que faz qualquer cruzeiro de luxo parecer um simples barco de pesca. O iate não só tinha um design elegante e moderno, mas também contava com um terraço a bordo, motos aquáticas para aventuras na água e uma piscina de hidromassagem para relaxar enquanto navegavam pelas águas da Grécia e Itália. O melhor de tudo é que não estavam sozinhos. 13 membros da equipe estavam à disposição deles, assegurando-se de que cada capricho fosse atendido. Desde preparar coquetéis ao pôr do sol até organizar jantares extravagantes no mar, a família Smith viveu uma experiência digna de reis. E por que não fariam isso? Com um patrimônio de centenas de milhões de dólares, esses luxos são apenas uma parte do estilo de vida de uma das famílias mais icônicas de Hollywood. Mas as férias em iate não são novidade para Will. Em 2014, ele decidiu embarcar em uma viagem solo para Ibiza, desfrutando da tranquilidade e privacidade que só um iate pode oferecer. Por quê? Quando você tem a possibilidade de escapar do burburinho do mundo e navegar em direção a pores do sol dourados, quem poderia dizer não? Essas viagens não são apenas uma oportunidade para descansar, mas também para recarregar as energias e voltar à rotina com vitalidade renovada. 5. As doações religiosas. Sua família não é conhecida apenas por seu sucesso em Hollywood, mas também por sua generosidade. Uma parte significativa de sua fortuna foi destinada a doações de caridade, em particular para causas religiosas. Mas o interessante aqui não é apenas o valor doado, mas a diversidade das organizações religiosas que receberam seu apoio. Por quê? Para a família Smith, a espiritualidade não tem fronteiras, e sua generosidade se estende a múltiplas religiões e causas. Através da Will and Jada Smith Family Foundation, a família doou mais de 13 milhões de dólares para diferentes organizações de caridade e religiosas. O surpreendente não é apenas a quantia, mas a variedade de entidades que receberam essas doações. Em um mundo onde muitas pessoas tendem a se associar com uma única religião ou ideologia, os Smith demonstraram uma abertura e respeito por diversas crenças. Por exemplo, uma das primeiras doações foi para uma organização cristã renascida na Filadélfia chamada Yeshe Ministries. Mas não se limitaram ao cristianismo, também estenderam seu apoio à Igreja da Scientologia,
doando cerca de $122.500 para apoiar programas educacionais relacionados a essa comunidade. Apesar de isso ter gerado alguns rumores sobre sua possível afiliação à Scientologia, tanto Will quanto Ada foram claros ao afirmar que seu apoio a diferentes organizações não significa necessariamente que sigam uma doutrina em particular. Um dos aspectos mais fascinantes de sua abordagem é como eles distribuíram suas doações entre diversas religiões, não se limitando a apenas uma. Eles também apoiaram financeiramente uma mesquita em Los Angeles e fizeram doações para várias igrejas cristãs em todo o país. Para a família Smith, a religião parece ser um veículo para o bem comum, mais do que uma afiliação específica. Nas palavras de Ada, eu rezei em mesquitas ao redor do mundo, mas não sou muçulmana. Eu li o Bhagavad Gita, mas não sou hindu. Estudei genética, mas não sou cientologista. Essa abordagem reflete uma mentalidade aberta e curiosa em relação à espiritualidade. Número 6. Os voos privados. Viajar na primeira classe pode parecer luxuoso para a maioria das pessoas, mas para Will Smith, às vezes isso não é suficiente. Quando você tem centenas de milhões de dólares na sua conta bancária, pode se dar ao luxo de evitar as multidões, as filas de segurança e o assento desconfortável ao lado da janela. Para Will, voar em um voo comercial, mesmo na primeira classe, pode ser normal demais. Então, quando a ocasião existe, ele não hesita em optar por voos privados. Mas isso não é um capricho de diva. Pense nisso. A vida de uma superestrela de Hollywood está cheia de compromissos, desde filmagens até eventos promocionais, sem mencionar a família. Em vez de se submeter ao estresse de esperar em aeroportos lotados, Will e sua família frequentemente optam por contratar aviões privados que os levam de um lugar a outro com total conforto e sem complicações. Quando você tem centenas de milhões à sua disposição, por que não escolher a opção mais confortável e eficiente? Um dos exemplos mais notáveis dessa preferência pela privacidade e luxo ocorreu em 2011, quando a família Smith alugou um avião privado para voar de Dublin a Manchester. A razão? A primeira classe não estava disponível nesse voo. E claro, Will não ia se contentar com menos. O custo da viagem, cerca de $12.000. E embora para a maioria de nós esse valor possa ser equivalente a algumas férias, para Will foi simplesmente uma escolha lógica. O interessante disso é que Will nem sempre escolhe voos privados. Na verdade, em muitas ocasiões ele foi visto em voos comerciais, mas sempre na primeira classe, é claro. Quando viaja com sua família, ele se certifica de que todos viajem com estilo, desfrutando de assentos espaçosos, menus gourmet e um nível de serviço que torna qualquer voo mais agradável. Mas quando a primeira classe não é uma opção, Will não hesita em dar um passo além e optar por sua própria aeronave. Número 7. O investimento na Telepool. Nem todo mundo sabe que Will Smith, além de ser um ator e músico mundialmente famoso, também é um astuto homem de negócios. E um dos investimentos mais interessantes que ele fez ao longo de sua carreira é a aquisição da Telepool, uma importante empresa de mídia alemã. Junto com o diretor Mark Forster, Will decidiu comprar esta empresa e torná-la parte de seu império criativo. A história por trás dessa compra não é apenas interessante de uma perspectiva financeira, mas também porque revela a visão de Will Smith para o futuro do entretenimento. A Telepool é uma empresa com sede em Munique, Leipzig, Zurique e Los Angeles, e está envolvida em praticamente todos os aspectos da produção e distribuição de conteúdo, desde o financiamento até a coprodução de filmes e séries de televisão. Também possui uma das maiores distribuidoras da Europa, a Global Screen, o que torna esta empresa uma das maiores da Europa. Como um jogador-chave no mundo do entretenimento internacional, ao adquirir a Telepool, Will Smith e Mark Forster garantiram um lugar privilegiado na criação e distribuição de conteúdo em escala global. Este investimento não só permite a Will desenvolver e distribuir seus próprios projetos, mas também abre a porta para colaborar com outros cineastas e criadores de conteúdo de todo o mundo.
Um dos objetivos de Will ao adquirir a Telepool foi expandir sua capacidade de contar histórias que transcendem as fronteiras de Hollywood. Porque para ele, o entretenimento não tem limites, e esta empresa lhe oferece uma plataforma perfeita para alcançar um público ainda maior e mais diverso. Mas como surgiu essa oportunidade? Acontece que Mark Forster, que trabalhou em Hollywood como diretor de sucessos como Quantum of Solace e Guerra Mundial Z, conhecia a Telepool há muito tempo. Nascido na Alemanha e criado na Suíça, Mark tinha um profundo conhecimento da indústria europeia de mídia e viu na Telepool uma joia bruta, perfeitamente posicionada para ter sucesso no panorama em mudança do entretenimento. Quando Will e Mark uniram forças, decidiram que esta era a oportunidade perfeita para desenvolver seus próprios projetos. Número 8. A criação da Westbrook Studios. Se você pensava que Will Smith apenas se concentrava na atuação, ficará surpreso ao saber que ele também é um visionário empresarial no mundo do entretenimento. Sua incursão nos negócios não se limita a aquisições como a da Telepool. Will foi além e fundou seu próprio estúdio de produção, Westbrook Studios, junto com sua esposa Yada, Miguel Melendez e Kozakuri Yada. Este projeto não só permite a Will ter mais controle sobre sua carreira, mas também tem como objetivo revolucionar a forma como consumimos entretenimento. Westbrook Studios é uma subsidiária da Westbrook Inc., uma empresa multiplataforma que tem como missão se tornar um líder global em conteúdo e comércio. Assim como muitas das grandes empresas de Hollywood, a Westbrook Studios está projetada para abranger todo o processo de criação de conteúdo. Desde o desenvolvimento de roteiros até a produção e distribuição de filmes e séries. No entanto, o que diferencia esta empresa é seu enfoque inovador nas plataformas de conteúdo emergentes e seu objetivo de se conectar com audiências de todo o mundo. O que torna a Westbrook Studios única é sua capacidade de se adaptar à natureza mutável do entretenimento. Em um mundo onde o streaming e as plataformas digitais tomaram controle do consumo de conteúdo, Will Smith soube reconhecer a importância de se diversificar. De filmes a programas de televisão com e sem roteiro, a Westbrook Studios demonstrou ser uma potência criativa capaz de gerar conteúdo que ressoa tanto com o público jovem quanto com o adulto. Uma das coisas mais impressionantes deste estúdio é sua equipe. David Foster, que trabalhou anteriormente na Universal Pictures, juntou-se como vice-presidente sênior e chefe de desenvolvimento de programas de televisão com roteiro. Isso garante que a equipe da Westbrook Studios não apenas tenha uma abordagem inovadora, mas também uma base sólida na indústria tradicional de Hollywood. Mas isso não significa que Will e sua equipe fiquem presos a velhas fórmulas. A ideia por trás da Westbrook Studios, obrigado. Trata-se justamente de quebrar barreiras convencionais do entretenimento e explorar novas formas de contar histórias. Número 9. Roupas de grife. Quando você tem centenas de milhões de dólares no banco, é natural que seu guarda-roupa seja tão impressionante quanto sua conta bancária. Will Smith e sua família são conhecidos não apenas por seu talento e sucesso em Hollywood, mas também por seu incrível senso de estilo. Desde tapetes vermelhos até aparições casuais, a família Smith sempre se destacou por vestir roupas de designer que chamam a atenção. E eles fazem isso com uma elegância que só se pode conseguir quando o luxo é parte do seu dia a dia. Jaden Smith, o filho mais velho de Will e Jada, é o claro exemplo de como o luxo e o estilo se entrelaçam na família. Com sua afinidade por roupas da Louis Vuitton, Jaden fez da moda uma extensão de sua personalidade única. Não é raro vê-lo exibindo trajes que combinam vanguarda com alta costura. Um exemplo? Seus sapatos da Louis Vuitton, que custam mais de $1.000, são apenas uma pequena parte de seu guarda-roupa, que está cheio de peças de design que o tornam um ícone da moda entre os jovens. Jaden não para por aí.
Ele tem feito parte de campanhas de moda de alto perfil e continua desafiando as normas de gênero e estilo a cada aparição pública. Por outro lado, temos Will Smith, que encontrou seu próprio lugar no mundo da moda, preferindo as peças da Chanel. Ele não é apenas apaixonado pela marca, mas também foi convidado para desfiles de moda da Chanel, onde se mistura com a elite do mundo do design. Em um desses eventos, Will foi visto usando um impressionante traje de corpo inteiro da Chanel, que, claro, tem um preço condizente com o nível de exclusividade, em torno de $3.500. Além disso, seus acessórios como colares e brincos, também da Chanel, podem custar entre $1.000 e $1.200. Mas a paixão pela moda não termina com os filhos. Will Smith e Jada Pinkett Smith obrigado. Também são conhecidos por seu estilo impecável em eventos de gala e tapetes vermelhos. Will tem um gosto refinado por ternos feitos sob medida, enquanto Jada não fica atrás, escolhendo vestidos de alta costura que realçam sua elegância natural. É fácil ver por que esta família é admirada não apenas por seu talento no cinema e na música, mas também por sua capacidade de fazer o luxo parecer algo natural e cotidiano. Número 10. Os animais de estimação. Quando pensamos em animais de estimação, normalmente imaginamos um cachorro ou um gato que nos faz companhia em casa. Mas, e se eu te dissesse que os animais de estimação da família Smith têm um estilo de vida que poderia fazer a maioria de nós sentir um pouco de inveja? Com uma fortuna que supera centenas de milhões de dólares, Will e Jada Smith não têm apenas animais de estimação comuns. Seus animais desfrutam de um nível de vida tão luxuoso como o de seus donos. A família Smith tem uma predileção particular por Rottweilers. Esses cães imponentes e leais são conhecidos por serem fortes, autoconfiantes e excelentes guardiões, o que os torna uma escolha ideal para uma família que vive sob os holofotes. Dizem que Will escolheu essa raça porque é bastante popular em sua cidade natal, Filadélfia. Tenho 5 Rottweilers. Não é uma tarefa simples, mas se você é Will Smith, não precisa se preocupar em levar todos esses cães para passear sozinho. Will e Jada se esforçam para passar tempo com seus cães, mas quando estão fora de casa devido às suas agendas apertadas, contratam um treinador pessoal para cuidar deles. Este treinador não só se encarrega de passeá-los, mas também os mantém bem treinados e em forma. Assim como seus donos, esses cães desfrutam de um tratamento de luxo. Não é difícil imaginar que os passeios e as rotinas de exercícios dos cães dos Smith são tão sofisticados quanto o resto de suas vidas. Embora não se saiba com certeza o nome de todos os seus Rottweilers, acredita-se que pelo menos 2 deles se chamam Saki e Endo, nomes que foram mencionados no livro de Will Smith. E é que, além das aparições públicas e das câmeras, Will e Jada mantêm um forte vínculo com seus animais de estimação. Apesar de suas vidas agitadas, eles sempre encontram uma maneira de compartilhar tempo de qualidade com seus cães, seja correndo com eles ou simplesmente desfrutando de um momento no jardim de sua mansão em Calabasas. Número 11. Propriedade de Will Smith em Bryn Mawr. Quando você é uma das maiores estrelas de Hollywood, não se contenta com uma pequena casa nos arredores. Will Smith e sua esposa, Jada, souberam investir sua fortuna em propriedades impressionantes, e uma de suas primeiras aquisições foi em Bryn Mawr, uma luxuosa área da Pensilvânia. Embora esta tenha sido sua primeira casa, a mansão está longe de ser uma típica primeira propriedade. Esta mini mansão em estilo mediterrâneo, que compraram em 1998 por cerca de $937.500. É uma joia que combina luxo, espaço e um toque de elegância rústica. A casa, que se estende por 375 metros quadrados, tem tudo o que se pode esperar de uma propriedade de luxo. Com 5 quartos e 5 banheiros e meio, a família Smith desfrutava de amplos espaços para viver confortavelmente.
E não estamos falando apenas de espaço, mas também de detalhes que fazem com que a casa se sinta como um pequeno paraíso em meio a uma área tranquila e elegante. O estilo arquitetônico da propriedade em BRYN Mavre é baseado em uma fusão entre o clássico e o moderno, com um design que se destaca por seus tetos altos, características rústicas e acabamentos de luxo. Os tetos de dupla altura e as grandes janelas permitem que a luz natural inunde cada canto, criando uma atmosfera de amplitude e tranquilidade que se adapta perfeitamente ao estilo de vida relaxado da família Smith. Número 12. As propriedades no Havaí. Quando você tem uma fortuna como a de Will Smith, os investimentos imobiliários não são apenas uma necessidade, mas uma forma de desfrutar do luxo em diferentes cantos do mundo. Um desses cantos paradisíacos onde Will e Jada decidiram se estabelecer é o Havaí, um lugar conhecido por suas paisagens impressionantes, praias de sonho e um ambiente que convida a total relaxação. Mas para os Smith, não se tratava de qualquer propriedade, mas de algumas das casas mais exclusivas e caras das ilhas. A primeira propriedade que Will e Jada compraram no Havaí foi em 2009. Uma casa à beira-mar que tinha tudo o que você poderia imaginar em um paraíso tropical. A propriedade abrangia 7 acres e estava rodeada de palmeiras, com uma vista que se estende até onde a vista alcança sobre o Oceano Pacífico. Esta impressionante mansão não era apenas um símbolo de luxo, mas também de privacidade, um lugar onde a família Smith podia escapar do burburinho de Hollywood e desfrutar da natureza em sua forma mais pura. Não se sabe ao certo quanto pagaram inicialmente por esta propriedade, mas o que se sabe é que, em 2001, a venderam por $65 milhões, valor que dá uma ideia da época. Tipo de investimentos inteligentes que fizeram ao longo dos anos. Ganhar essa quantia na venda de uma propriedade é algo que apenas as estrelas mais ricas podem alcançar, e mostra como Will e Jada sabem aproveitar as oportunidades quando elas surgem. Número 13. O impressionante motorhome de luxo. Quando você é uma das maiores estrelas do mundo, os padrões de luxo sobem a níveis inimagináveis. Para Will Smith, isso inclui uma autocaravana tão impressionante que poderia fazer qualquer mansão parecer insignificante em comparação. Não estamos falando de uma simples casa sobre rodas para viagens em família. Estamos falando de Hit, uma autocaravana de 2 andares que custa aproximadamente $2,5 milhões e que redefine o que significa viver sobre rodas. Will Smith adquiriu esta autocaravana para ter um espaço confortável e luxuoso durante as filmagens de alguns de seus filmes mais icônicos, como A Procura da Felicidade, Homens de Preto 3 e Ali. Em vez de ficar em um trailer comum enquanto espera entre as cenas, Will decidiu que precisava de algo mais condizente com seu status, algo que oferecesse todas as comodidades que você poderia encontrar em uma mansão. Assim nasceu Hit, uma fera sobre rodas que se tornou sua casa temporária durante as filmagens. A primeira coisa que se destaca nesta autocaravana é seu interior de luxo, que não economiza em nenhum detalhe. O interior está decorado com couro e móveis de madeira feitos sob medida, com um custo estimado de $30 mil apenas para os móveis. E não é para menos, já que tudo no Hit é projetado para oferecer o máximo de conforto. Desde suas amplas áreas para sentar até sua cozinha totalmente equipada, esta autocaravana é tudo o que você poderia desejar em uma casa, mas sobre rodas. Um dos aspectos mais impressionantes do Hit é que ele tem espaço suficiente para acomodar 1.200 pessoas em eventos ou reuniões. Você consegue imaginar participar de uma festa em uma autocaravana com capacidade para tantas pessoas? Para Will Smith, isso é simplesmente mais um dia normal. Além disso, conta com 22 rodas, o que a torna uma das autocaravanas mais grandes e potentes que você poderia ver na estrada. Número 14. A mansão em Calabasas. Se há um lugar que reflete o verdadeiro estilo de vida de luxo de Will Smith, é sua impressionante mansão em Calabasas, Califórnia. Esta propriedade não é apenas uma casa, mas praticamente um império privado.
com um valor estimado de 42 milhões de dólares. A propriedade se estende por 150 acres e é tão grande que, segundo relatos, até tem seu próprio código postal. Esta mansão é o exemplo perfeito de como uma estrela de Hollywood vive quando não está sob os holofotes. Will e Jada compraram esta propriedade e começaram a construir a casa dos seus sonhos, o que levou cerca de 7 anos para completar. E não é para menos. A atenção aos detalhes é simplesmente alucinante. A mansão combina elementos arquitetônicos rústicos, com toques modernos, criando um espaço que é tanto elegante quanto acolhedor. É o tipo de casa onde o luxo e o conforto andam de mãos dadas, e onde cada canto parece ter sido projetado para ser aproveitado ao máximo. O exterior da casa é tão impressionante quanto o interior. A propriedade conta com quadra de basquete, tênis e vôlei, o que significa que Will e sua família podem se manter ativos sem precisar sair de sua própria propriedade. Há também um trampolim embutido no chão, o que oferece uma forma divertida de se manter em forma. E para quando a família quer relaxar, há um lago privado isolado com um quiosque, ideal para desfrutar de uma tarde tranquila cercada pela natureza. O coração da mansão é, sem dúvida, a impressionante piscina. Esta piscina não é apenas um lugar para se refrescar, mas um verdadeiro oásis, cercado por palmeiras e áreas de descanso. Em um dia quente na Califórnia, não há nada melhor do que mergulhar nesta piscina privada, enquanto se desfruta do sol em um ambiente de total tranquilidade. Número 15. Os luxuosos presentes de carros para seus filhos. Quando se trata dos filhos de Will e Jada Smith, Will e Jada não apenas herdaram o talento e o estilo de seus pais, mas também seu gosto pelo extravagante. Em uma família onde o luxo é parte do dia a dia, os presentes de aniversário não são exceção. Para os Smith, completar 16 anos não é simplesmente obter uma carteira de motorista, mas sim receber um carro de luxo digno de uma estrela em ascensão. Comecemos com Will Smith, a filha mais nova do casal, que ao completar 16 anos em 2017, recebeu como presente nada mais nada menos que um Porsche Cayenne Turbo. Este não é qualquer carro. Com um preço estimado de 120 mil dólares, o Porsche Cayenne Turbo é um veículo de alto desempenho que combina velocidade, luxo e estilo. Com seu acabamento em um elegante preto fosco, Will não apenas obteve um meio de transporte, mas uma declaração de poder sobre rodas. Este Porsche não é um automóvel qualquer que se esperaria ver nas mãos de uma adolescente comum. O Cayenne Turbo pode acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 3,9 segundos, o que significa que Will, além de estilo, tem potência sob o capô. Para a maioria dos jovens da sua idade, um carro usado ou algo mais modesto seria o presente perfeito, mas na família Smith, tudo é feito em grande estilo.